ONU abre investigação sobre abusos dos direitos humanos em Israel e territórios palestinos. A resolução foi aprovada por 24 dos 47 membros do Conselho. 9 se opuseram e 14 se abstiveram. A investigação tentará reunir provas e elementos que poderiam ser utilizados para a abertura de processos judiciais e, na medida do possível, identificar os culpados para que possam ser julgados. O Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou nesta quinta-feira, 27, a abertura de uma investigação sobre possíveis abusos dos direitos humanos em Israel e nos territórios palestinos após o recente conflito armado na faixa de Gaza. A resolução foi aprovada por 24 dos 47 membros do Conselho. 9 se opuseram e 14 se abstiveram. O texto aprovado também solicita que a comissão estude todas as causas profundas das tensões recorrentes, como a discriminação e a repressão sistemática baseadas na identidade nacional, étnica, racial ou religiosa. A impunidade antiga e sistemática mina todos os esforços para alcançar uma solução justa e pacífica, acusa o texto da resolução. A investigação tentará reunir provas e elementos que poderiam ser utilizados para a abertura de processos judiciais e, na medida do possível, identificar os culpados para que possam ser julgados. Esta é a primeira vez que o Conselho estabelece uma comissão de investigação com mandato por tempo indefinido. O mandato de outras comissões de investigação, como a da Síria, precisa ser renovado a cada ano. Os recentes bombardeios israelenses sobre a faixa de Gaza poderiam ser considerados crimes de guerra, disse a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, na abertura da sessão extraordinária do Conselho, em Genebra. Bachelet também afirmou que os foguetes lançados contra o território israelense pelo movimento islâmico Hamas, no governo em Gaza, desrespeitaram o direito internacional. Servidores do comissariado da ONU analisaram as circunstâncias das mortes de 270 palestinos, entre eles 68 crianças, principalmente em Gaza, além de alguns casos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Em Israel, os foguetes lançados a partir da faixa mataram 12 pessoas. De acordo com Bachelet, apesar de Israel assegurar que a maioria dos prédios e casas bombardeados em Gaza abrigavam grupos armados ou eram utilizados para fins militares, não observamos provas a respeito. Para a alta comissária, se for verificado que os ataques israelenses foram realizados de forma indiscriminada e desproporcional, eles poderiam constituir um crime de guerra, disse Bachelet. A quarta guerra entre Israel e o Hamas foi iniciada no dia 10 de maio, com o lançamento de foguetes palestinos contra o território hebreu. Israel respondeu com bombardeios em Gaza e os ataques, segundo Bachelet, provocaram vários mortos e feridos entre os civis, geraram destruição e danos materiais em larga escala em bens civis. Um cessar-fogo mediado pelo Egito entrou em vigor na madrugada de 21 de maio. A reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU aconteceu a pedido do Paquistão, que coordena a Organização da Cooperação Islâmica, e das autoridades palestinas. Israel informou, por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, que não irá cooperar com a investigação, que denuncia como uma tentativa de limpar os crimes cometidos pela organização terrorista Hamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou a decisão da ONU de vergonhosa. Um porta-voz do grupo armado palestino, que controla a faixa de Gaza, disse, por sua vez, que as ações do Hamas constituíram uma resistência legítima, e pediu medidas imediatas para punir Israel. Em nota, a missão diplomática dos Estados Unidos em Genebra expressou pesar pela decisão do Conselho, qualificando a investigação como uma possível ameaça aos progressos alcançados. Os Estados Unidos têm apenas o status de observador e não têm direito de voto no Conselho. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fez um giro pela região esta semana, com o objetivo de consolidar a trégua,
Washington anunciou a ajuda financeira para reconstruir a faixa de Gaza. O ministro palestino das Relações Exteriores, Riyad al-Maliki, participou na reunião de maneira virtual e acusou Israel de ter instaurado um regime de apartheid baseado na opressão do povo palestino e seu deslocamento forçado. Também reivindicou o direito dos palestinos de resistir à ocupação, e disse que os colonos israelenses deveriam estar na lista de terroristas. A embaixadora de Israel na ONU, Meirav Eilon-Shahar, acusou o Hamas de ter iniciado o conflito e afirmou que seu país fez todo o possível para reduzir as tensões.